E a galera, estamos ao vivo aí, mais um webinário, mais uma semana de muito conteúdo, mais uma semana de negócios. Hoje a gente tem uma ilustre presença, um cara que está há muito tempo no mercado, já conheço ele, desde os anos 90 no mercado, já tem uma baita experiência de vendas aí. O Marcos, né, hoje ele faz um papel de consultoria e tal. Marcos, prazer ter você aqui. Muito bom a gente começar esse trabalho junto, já com parceria, atendendo alguns clientes, né? O Marcos está fazendo um trabalho, ele vem aí de um trabalho bem legal numa grande empresa de e-mail marketing, uma grande empresa do setor de automação. Então, muito bom ter você aqui. A galera que está chegando aí agora, né? A gente está abrindo, então a galera está entrando, tem um tempinho aí, né? Marcos, obrigado. Legal. Te apresenta aí para a galera. Tá bom. Obrigado pela oportunidade, Fausto. A gente vem já conhecendo, acompanhando o trabalho um do outro já faz bastante tempo, né? Melhor a gente não dizer que são tantas décadas assim, senão a gente fica entregando a idade, né? É complicado, né? Mas essa oportunidade hoje, eu acho interessante. A gente está no final do ano, quer dizer, todo mundo agora aí resgatando os últimos leads, tentando fechar as últimas contas, e vem a reflexão, né? Pô, será que eu poderia ter fechado mais contas? Aquelas que eu perdi por quê, né? Então, acho que hoje a gente tem uma oportunidade de falar estou trazendo a minha visão, né? Não estou dizendo que isso daí é verdade absoluta. Acho que sempre na consultoria, nos processos de mentoria, sempre falo, acho que isso é uma troca. Então, o meu ponto aqui é trazer provocações, tá? Trazer a minha visão, tá? Os 3 principais pontos de impacto que eu vejo que tem afetado as vendas. Tá? Legal. Nossa pauta hoje é um pouquinho extensa, né? Cara, agregar valor nas etapas de venda, agregar valor em vendas, né? A gente passou de uma época, nós que já estamos algumas décadas no processo de vendas e tal, a gente viu toda essa reestruturação do processo de vendas, né? A gente tinha o vendedor que atendia tudo, né? Então ele ia, criava a lista dele, né? Depois marcava as visitas, visitava, demonstrava, ajudava a entregar e tal, e depois ainda controlava a carteira. O cara era o mágico, né? Ele fazia tudo. E nisso a gente tem um ponto aqui importante, que é o impacto da transformação digital nesse cara, né? E ele foi sendo fatiado, né? Essas opções, esses trabalhos do vendedor, com o passar do tempo, eles foram sendo fatiados. O marketing invadiu um pouquinho a área do vendedor, já agregando lead, depois pré-vendas. Marketing avançou bastante em vendas, né? Se a gente olhar o processo de inbound, ele avançou bastante. Se olhar o social selling, eu acho que você já não tem, de certa forma, uma distinção nisso. Você tem no social selling vendas e marketing acompanhando todo o funil. Legal. E olha só, né? E como é que a gente vai repensar isso para 19? É um dos tópicos que a gente tem, né? Como fazer liderança de um time de vendas num contexto desse de transformação digital avançada? Como planejar um forecast físico-financeiro, saber quando é que esse dinheiro dessa venda vai entrar no caixa da empresa, né? E aí, como é que fazer venda agora, né? A gente chegou no momento, né? Chega nos últimos 3 meses do ano, a gente deixa o planejamento estratégico de lado, lá aperta o botão de modo sobrevivência e vamos pegar tudo que tem aí de lead para tentar fechar. Essa venda de final de ano e tal, eu sempre brinco, né? Nos outros webinários eu sempre disse, cara, todo ano tem Natal, todo ano tem Carnaval, então assim, não me venha com desculpa por meta nesse período, né? Tem que ter esse planejado de algum jeito. E aí eu já vou entrar no primeiro tópico aqui, porque o nosso tempo é bem curto, a gente já está com uma galera aí que já chegou, já conseguiu acessar e tal. Hoje a gente tem mais de 100 pessoas, 100 e poucas, quase 200 pessoas inscritas para o evento, que vão receber então os vídeos depois também. Legal, obrigado pela participação de todo mundo. E aí já vamos entrar na batalha aqui, Marcos. Já vou encarar aqui
Cara, agregar valor em etapa do funil. E aí? Como é que é isso, sabendo dessa tua experiência de ter treinado inúmeros times de vendas e tal, tá fazendo coach com uma galera espetacular aí dentro de aceleradoras, com fundos de investimento e tal, tentando ajudar esses times a acelerar mais, né, mais esse processo, crescer mais rápido, máquina de vendas, transformação e agregar valor, melhorar ticket, melhorar o entregável, né? Como melhorar o valor em etapas de um funil de vendas? Cara, eu continuo a questão da provocação, tá? Essa questão do valor tem a perspectiva de cada um, tá? Eu chamo do que existe hoje de um gap de valor. O que o executivo percebe de valor e gostaria de receber de valor e o que as empresas estão mostrando para eles de valor. Então, eu vou explicar. Eu fiz uma pesquisa junto com um site, um blog, um portal do Rio Grande do Sul chamado Baguete. Eles ajudaram, eu montei uma pesquisa muito sênior para diretores de tecnologia, CIOs. Tá? Eles dispararam essa pesquisa e a gente conseguiu identificar com esses caras de tecnologia que compram soluções de TI, tá? O conhecimento deles com relação a retorno de investimento, a justificativa financeira, se eles fazem para os projetos justificativa financeira. Então, todos eles, a maior parte, conhecem bem como fazer uma análise de ROI, como fazer uma justificativa financeira. E eles falaram que mais de 90% dos projetos que eles têm que fazer interno, eles têm que fazer uma justificativa financeira. Só que aí a parte interessante, nessa pesquisa a gente perguntou como que os fornecedores estavam fazendo essas justificativas ou ajudando eles nas propostas, nas apresentações a fazer isso. E aí vem a resposta deles dizendo que quase a totalidade dos fornecedores, e muito poucos fornecedores, ajudam eles a fazer uma justificativa financeira das propostas de aquisição de tecnologia, tá? Então, esse gap, Marcos, sabe que a gente, eu vi a pesquisa, tá? A gente viu a pesquisa, analisou a pesquisa e tal. A gente tem um grupo de estudos dentro da CESP, que é a Associação e a Federação, né, aqui no Rio Grande do Sul, e a Federação da CESP Nacional das Empresas de Software. A gente fez uma análise em cima dessa pesquisa e a gente também participa e tem um projeto lá que é o Receita de Bons Negócios na CESP. Então, já é uma noite onde um dos CIOs de grandes empresas vem fazer os relatos de como eles estão comprando, o que eles entendem de compra, como é o comportamento. E a pesquisa, ela consolidou uma informação que a gente tem um a um nesses eventos, né? Grande parte dos compradores de tecnologia hoje está na área de negócio, né? Então, a área de negócio escolhe a tecnologia que quer trabalhar, o software que quer trabalhar, o CRM que quer trabalhar, o time de vendas que dá ok, e muitas vezes passa por um board de tecnologia que faz uma avaliação e tal, que não leva em consideração segurança, não leva em consideração, ou seja, leva em consideração N coisas que a área de negócio nem tem capacidade técnica para tal, né? Mas leva em consideração isso. E um grande problema que a gente tem visto, e todos os relatos são unânimes, a pesquisa consolidou isso, o time de vendas que está indo para contas maiores, com tickets maiores, e aí, isso aí cabe para qualquer empresa, tá? Desde as grandes multinacionais e tal, até a pequena empresa de qualquer segmento. Como a gente tem públicos aqui nos webinários que são de imobiliárias, que são de empresas de facility, são de empresas de consultoria, são empresas de agências de marketing, empresas de software, a gente tem um público bem variado, indústrias, muitas indústrias de diversos segmentos assistem esses vídeos. Então, a gente tem que procurar ser um pouquinho mais genérico no processo, e nesse item, o que a gente consegue captar do setor de software para os outros mercados? Cara, a dificuldade do time de vendas mostrar para o cliente aonde é que ele está ganhando, onde é que ele vai ter resultado, né? E nas etapas, como é que fica isso, cara?
Então, essa pesquisa, até divulgar para quem está nos assistindo, o meu site, que é salescoaching.com.br, tem no blog o artigo com essa pesquisa completa, e ela é uma pesquisa, obviamente, não só para a parte de software, mas é para aquisição de produtos business to business, tá? Então, quando a gente está falando de qualquer aquisição, né, você vai perguntar, de repente, lá para o Jorge Gerdau, perguntar para um alto executivo desse se ele gosta de comprar software, ou se ele gosta, de repente, de comprar caminhão para a frota dele. O cara não gosta. Se ele pudesse evitar isso, ele ia evitar. Então, o que as empresas compram? Ou ela compra aumento de receita, ela vai comprar redução de despesa, ela vai comprar uma otimização para reduzir etapas do processo, quer dizer, se o processo tinha 20 etapas, e o que você está oferecendo de consultoria, serviço, solução de software, o que for, reduz de 20 etapas para 5 etapas, sei lá quantas, realmente isso ele vai perceber como valor. Então, essa articulação do valor nas etapas de venda, ela passa por uma maturidade, no seguinte sentido. Vamos imaginar que você trabalha com uma solução de emagrecimento. Então, você vai mostrar a foto da pessoa gordinha no início e depois vai mostrar a foto dela magrinha, que é o seu trabalho. Eu vou pegar você desse jeito e vou deixar ele assim. O primeiro momento que você entra, que você está prospectando o cliente, você concorda que você vai fazer uma hipótese de valor. Você não vai poder chegar e dizer em nenhum momento, falar assim, olha, existe uma garantia, porque existem diferenças entre as pessoas, existem diferenças entre as empresas. Né? Então, você, com base no histórico anterior que você teve, da quantidade de consultorias que fez, das vendas que fez, você pode fazer uma hipótese de valor. Falar, olha, eu tenho, com base no que eu já fiz de projetos, eu tenho uma hipótese que você pode ter estes ganhos, seja de aumento de receita, redução de custos, enfim, é uma hipótese. No momento que o cara abre a empresa dele e ele deixa você fazer uma avaliação maior, você já passa de uma hipótese para uma proposta de valor. E ela vai evoluindo até você fazer a entrega efetiva do valor. O que significa isso? Ele emagreceu, ou ele continua do mesmo peso, ou ele não diminuiu todo o peso que ele imaginava, entendeu? Então, eu pergunto nas palestras, assim, dessas 5 etapas da maturidade da proposição de valor, até a entrega, qual é que é a mais importante? E aí tem várias... tem gente que acha que é no primeiro momento, tem gente que acha que é a entrega de valor. Eu considero a mais importante a entrega efetiva do valor. Se você se propôs a aumentar o faturamento do cliente, aumentar a receita dele, o que vai provar isso é se você conseguiu fazer um case com ele, fazer uma entrevista, e ele disse realmente quanto que aumentou o faturamento dele, aí realmente você está entregando o valor. Né? Ontem eu tive a oportunidade de gravar uma entrevista com um cliente daqui de Florianópolis, um cliente meu de consultoria, e eu consegui fazer, junto com o time dele, um trabalho conjunto de 3 meses, a gente aumentou em 250% as vendas deles. Tá? E isso foi gravado em depoimento. Então, quer dizer, ali está a prova da entrega de valor. Então, se eu for numa outra empresa, eu vou poder chegar nessa empresa e falar que eu vou aumentar 250% a receita dela? Não é arriscado, né? Então, quando você vai, esse início da etapa do funil, você vai fazer uma hipótese. Olha, baseado em outras consultorias, a gente tem chance de repente, crescer de tanto a tanto, entendeu? Esse item, Marcos, quando a gente fala, por exemplo, de uma agência de marketing, né? É muito comum a agência ir lá fazer uma avaliação do site do cara, do tráfego que tem, do SEO existente, dos backlinks e tal, uma estrutura para avaliar assim, cara, quanto que eu consigo aumentar o tráfego com o dinheiro que você já investe? Quanto que eu consigo reduzir o custo do AdWords com o dinheiro que você já investe e aumentar a quantidade de visitação? Então, assim, muitas vezes a gente faz essas avaliações, ou do site, ou da equipe, né? Tu tem o vendedor estrela, tem 4 ruins e 6 bons. Cara,
como é que tu tira o vendedor estrela do time, porque ele atrapalha a tua média, e como é que tu tira o cara que não está rendendo embaixo da régua para ter um time mais coeso, né? Então, assim, isso muitas vezes num processo de vendas, vai fazer uma primeira visita, nos anos 2000 a gente dizia, o vendedor é o consultor. Todo mundo queria ser consultor de vendas, né? Depois mudou para gerente de contas, agora quando é na carteira é success e tal. Então, assim, muda. Mas, e o que acontece, assim, numa etapa? Bom, estou indo no cliente, estou oferecendo o meu produto, seja ele um carro, um imóvel e tal. O case da imobiliária é legal para isso, né? Porque muitas vezes eu vejo corretores que sentam para conversar com o cliente, e o cliente quer um produto, o sonho dele é ter uma casa de 200 metros quadrados, só que o bolso dele é para uma casa de 100 metros. Então a expectativa dele é uma e a realidade é outra. A gente vê isso, né? E a gente vê o corretor ele sendo muito consultivo e levando o cliente para uma realidade de negócio, uma realidade financeira, uma realidade de investimento, né? Então, assim, ele entrega algum valor durante a etapa do processo de venda. Quando tu está vendendo um vendedor de automóveis, por exemplo, o cara vai lá e mostra, não, peraí, tá querendo comprar um carro esporte, mas tu tem uma família com 4 pessoas, o teu negócio não é o carro esporte, esse é o teu sonho, mas como é que tu vai trabalhar? Como é que tu vai ir trabalhar com esse carro? Como é que tu vai passear com a família e tal? Ou seja, vai entregar algum valor fazendo o cliente pensar naquele processo de compra, né? E já no software é diferente, né? No software é diferente. O que o cliente realmente vai ganhar? E aí, então, o que tu falou, redução de custo, aumento de vendas e diminuição do ciclo, né? Do tempo. Tudo isso envolve dinheiro. Na prática, o cara está comprando uma forma de aumentar o volume financeiro. Eu tenho uma palestra também que está gravada, que está no meu site, sobre neurosales, tá? Eu ajudo os clientes, a metodologia que eu tenho de engenharia de valor, ela está baseada na neurociência. Tá? Então, a gente tem 3 cérebros, na verdade, tá? Que impactam essa nossa decisão de compra. Se você vai comprar um carro, se você vai alugar um apartamento, se você vai fazer qualquer coisa, esses 3, eles vão ser acionados. O que a gente acha que é o que toma a decisão, que é o cérebro racional, de você olhar e falar, olha, eu olhei, fiz um estudo racional, e eu acho que esse carro ele tem uma relação custo-benefício maior que o outro, e a gente acha que essa decisão ela é baseada só no racional. Não. Então, eu tenho um dos 3 cérebros, que é esse, que é o racional. Eu tenho um outro, que é o primitivo. É como se a gente tivesse um sistema operacional primitivo lá, que nos fez sobreviver e chegar até aqui, tá? Só que é o que faz a gente tomar decisões por impulso, às vezes, também. É o que faz a gente tomar decisões que não são decisões lógicas. São decisões baseadas aí em emoção, tá? E tem um terceiro, que é a parte da credibilidade, que envolve a prova social. Então, para você acionar o botão de compra no cérebro do comprador, você tem que acionar esses 3 juntos. Então, tem que fazer muito bem a questão de racionalizar o entendimento dele com relação à compra, quer dizer, olha, os investimentos que eu estou fazendo, eles vão ser muito menor do que os benefícios financeiros que eu estou tendo. Então, eu tenho um retorno de investimento correto, justo. Tá? A parte emocional. Eu vou dar um exemplo para você de um setor que está fazendo isso muito bem. Tá? A indústria de alimentação para cachorro, tá? De rações. Essa indústria, como é que ela dividia antes a venda? Ela tinha um animal pequeno, um animal grande, ou animal velho ou animal novo. Ela dividia as rações dessa forma. Como é que ela divide agora? Ela fez com base na emoção do comprador da ração. Então, você tem uma ração para um cachorro que ele é o neto daquela família, daquela casa. Então, ela fez uma propaganda com a Ana Maria Braga, com cabelo branco. Se você olhar, o cachorro tá comendo à mesa com ela, na altura dela. Então, o cachorro é um membro da família. Ela, como avó, ela tem uma percepção de valor muito grande
para a ração que trabalha a saúde do cachorro, a qualidade de vida do cachorro, ela vai pagar um preço premium naquela ração. Você concorda? Agora, diferente disso, aquele cachorro, que é um cachorro funcional, que ele fica horas dentro de casa, mas ele fica fora porque ele ajuda a proteger a casa também, esse cachorro não vai ter um investimento na ração dele muito, muito alto. O cara não vai pagar um preço premium. Então, o que essa indústria fez? Ela adaptou a proposta dela com base também na emoção do comprador. E isso a gente pode adaptar para qualquer mercado, né? Muitas vezes, tu olha, vamos lá, numa imobiliária o cara tem capacidade de comprar, mas não quer gastar, né? Numa indústria de software, o cara tem a necessidade real, mas não está dando importância para as métricas, para a gestão, para a conversão, né, no processo. E aí um dos itens que a gente tem é liderança do time, né? O que o cara que é o líder de um time de vendas vai pensar sobre isso? Cara, para quem que eu estou vendendo? Então, assim, o primeiro item, quando a gente fala em proposta de valor, eu já vi alguns materiais teus e palestras de clientes que está atendendo e tal, o cara deve pensar, cara, onde é que o que eu tenho que olhar? Qual que deve ser a minha prioridade para olhar assim? Eu olho o processo, né? Como é o meu processo de vendas, e aí vai entrar um dos tópicos que a gente vai falar também de metodologia. Então, assim, eu olho para o meu processo, e aí em cima do processo, eu olho quem são as personas que eu estou vendendo naquele segmento, que no CRM eu separo por segmentação, por código de KNAI, por região, por produto que o cara está comprando e tal. Né? Eu olho para a minha equipe, e aí na liderança eu vejo o skill, o cara que tem tal capacidade, quais são as competências que eu tenho que trabalhar com ele para ele desenvolver. Então eu tenho sempre essas três visões, né? O processo, metodologia, o meu público e a minha equipe. Eu tenho que conseguir, como líder, fazer o match dessas três coisas. Eu vou acrescentar, né? Porque você já cobriu aí bem o ponto. Eu vou acrescentar o seguinte: duas questões além dessas que você trouxe. Uma integração. Se eu fosse um líder de vendas, trabalhando com uma equipe sênior ou não, enfim, eu faria uma integração muito forte com a área de marketing. Eu iria buscar uma integração forte que resultasse no seguinte: a gente tem uma validação do que o nosso cliente entende e percebe como valor. Nesse processo de consultoria que eu tenho feito, de mentoria em empresa, o que eu tenho visto muito é que as avaliações elas são feitas, que eu digo, da porta para dentro. O pessoal se reúne, mas não tem cliente nenhum ali junto, entendeu? O pessoal se reúne e faz, foram para um hotel, se fecharam, foram lá, estudaram, mas saiu tudo da cabeça daquela galera que está dentro de casa. O quanto foi perguntado da porta para fora, lá foi feita entrevista com o cara, vai lá sentar na frente do cliente e fala assim: por que você comprou do concorrente e não comprou da gente? Ou por que você comprou da gente? O que levou você a comprar? No momento que você buscou uma solução dessa, quais foram os pontos que você analisou que foram mais importantes? O suporte nosso, se é 24/7, foi uma das coisas que levou você a... O quanto que isso teve peso para você decidir, né? Você entender realmente o que o cliente percebe de valor, o que ele atribui nesse momento que ele está fazendo a decisão dele, e nisso você olha para dentro de casa, junto com a equipe de marketing, junto com a área de produção, e vê assim, em cima do que o mercado está pedindo, querendo, que ele vê valor, eu tenho no meu produto diferencial, eu tenho. Então, esse processo de consultoria, muito eu tenho visto, assim, que as empresas acabam fazendo só da porta para dentro. Eu forço a fazer um estudo da jornada de compra do cliente, fazendo dois processos, vestindo, como se diz, o sapato dele, mas vestindo o coração do cliente também. Quais são as emoções dele em todos esses momentos da etapa que ele está fazendo o processo de compra. E aí, nisso, eu trago a questão do ponto de transformação digital, hoje que a gente enfrenta. O cliente tem muito mais poder hoje.
Então, tem várias pesquisas, eu tenho material disso no meu site também, no salescoaching.com.br, mostra que o cara faz, e isso nós não estamos falando só de software, tá? Nós estamos falando de compra, de business to business, 60% a 70% do processo hoje de avaliação, o cara faz sem falar com o fornecedor. 60% a 70% do processo todo dele da jornada, ele não fala com os fornecedores. Então, quer dizer o seguinte, quando o cara chega para falar com você, se você não teve um material no seu site que foi matador, um material que diferenciou você do concorrente, que você fez justificativas financeiras, você já sai perdendo. Pode ser que você, de repente, nem seja chamado. Se você está deixando todo esse ônus de vingar a sua oferta só no discurso do vendedor, hoje em dia isso é um risco muito grande. Você depender só de gente boa de vendas. Porque o cara faz muito do processo de seleção dele sem falar com os fornecedores. Ele usa o WhatsApp, ele fala com os colegas dele lá e vai, pô, fulano, você viu tal solução, você conhece? Já viu instalado em alguma empresa? Os grupos de comunidade hoje que se falam entre os diretores de produção, os engenheiros, diretor de tecnologia. Então, assim, a informação hoje, ela está disseminada de uma forma que você pensa assim, eu não vou colocar determinado material no meu site porque a concorrência esquece isso, entendeu? É assim, Cara, se tu não colocar, o teu cliente vai contar para o amigo dele que vai chegar na mão do concorrente. Então, assim, qual que é a proposta de valor, né? O que é o entregável, né? Nesses itens, Marcos, eu vejo assim, a gente tem um relatório de indicadores dentro do Pipe que muitos clientes acabam não usando, e é impressionante a falta de compreensão, às vezes, de entender o que está ali. Então, o cara tem lá, venda por região, que mostra o estado e a cidade onde é que ele está vendendo. Quantidade que entrou de cada região, quantidade que ele ganhou e quantidade que ele perdeu. Então, ele sabe assim, geolocalização, ele já sabe onde é que ele está vendendo mais e onde é que ele tem a maior conversão, porque ele tem ali os números. Aí ele tem lá uma visão de KNAI, para qual público ele está vendendo mais, com qual ticket médio ele está vendendo, qual a quantidade que entrou e tal. Então o cara já tem um pareto aí, né? Cara, aí ele olha para o produto lá, como o nosso sistema ele faz proposta e contrato, então tem um catálogo de produto com foto e tal, que ele sabe qual que é o produto que tem a maior venda, o que ele perde, o que ele ganha dentro de... Cara, já tem uma visão também. E aí ele olha para o time de vendas, quem vende mais e quanto que vende, e qual que é a produtividade. Geralmente, é umas métricas bem engraçadas, até assim, tu pensar em liderança de time digital, e aí tu entende que o vendedor que mais vendeu é o cara que mais ligou. Aí o vendedor que mais vendeu é o cara que recebeu mais e-mails de retorno dos clientes. Ou seja, não é porque o cara está recebendo o retorno, é porque o e-mail dele é melhor. Não é porque o cara está... né? Então, assim, não é só o discurso que ele está fazendo, é a quantidade que ele está fazendo. E muitas vezes a gente vai e olha para times, assim, e olha para esse gap, e aí falta metodologia também, não é só o digital, né? Aí tu olha o vendedor que ele tem menor quantidade de clientes, mas ele tem o maior volume de interações com o mesmo cliente. Então, assim, o cara fecha 20 vendas por mês, uma por dia útil, que é o nosso caso aqui, uma por dia útil. Só que o cara faz 8, 10 contatos com o cliente. Ele manda e-mail, então, ele faz uma mensagem no LinkedIn, ele vai no WhatsApp, e aí? Mas você ouviu os calls e você diferenciou, por exemplo, você viu e falou, esse cara que mais vendeu, eu ouvi os calls dele, foi o cara que mais articulou falar de negócio. Foi o que menos, de repente, falou de produto, característica do produto, e foi o que mais falou de negócio. Invariavelmente, se você olhar, você vai ver que quem acaba vendendo mais é quem consegue articular e falar do negócio do cliente. Eu tinha esquecido de falar para você no segundo ponto, com relação à liderança, que tem a ver também com metodologia, é o seguinte, a questão do coaching. Eu estou escrevendo um artigo que é com base numa pesquisa sobre impacto de coaching. Né? Então, o termo coaching no Brasil está muito associado também à questão de coaching executivo e tal.
Só que o coaching de vendas no mercado americano, ele é muito mais difundido do que aqui. Então, existe uma diferença grande de você fazer uma gestão de vendas cobrando resultado, fazendo só análise de pipeline, fazendo o gerente de vendas capataz morreu, né? Tá? O pessoal tem que entender isso, né? Então, como é que você faz um processo de coaching? Ele passa antes, aí envolve também metodologias para isso, e que nos cursos também eu ensino. Assim, não é para tudo que você vai conseguir fazer coaching. Então, você tem uma análise, faz um assessment do vendedor, vendo o seguinte ponto. Numa linha, num eixo, você tem a proficiência. Tá? Na outra linha, no outro eixo, você tem a motivação. Tá? Então, pega o exemplo de um cara que, de repente, ele tem alta proficiência num ponto, por exemplo, ele sabe muito bem fazer prospecção. Tem altíssima proficiência, só que ele tem motivação baixa para isso. De repente, no coaching, você não vai conseguir mexer nisso. Tem que ter uma orientação mais profunda, é um caso mais crítico disso, tá? Agora, você pega, de repente, outro caso. O cara tem uma motivação altíssima para fazer prospecção, tá? Mas ele não tem uma proficiência muito boa. De repente, eu tenho que fazer um treinamento com ele, e não até um coaching. Então, tem momentos que você... E perfil de coisas que você vai tratar no coaching, só que com um coaching estruturado. Como é que você vai fazer, ao invés de dar a resposta direta para o vendedor, como é que você orienta ele com perguntas? Você vai estimulando ele, ouvindo os calls junto, acompanha um call. Como é que você faz um coach mesmo? Como é que você trabalha como um treinador do time? Porque vamos combinar, é ilusão você achar que vai pegar gente pronta de vendas no mercado. Cara bom de vendas, ele está contratado. Ele está trabalhando, com certeza. Se você for tirar o cara da outra empresa, você vai pagar mais caro do que você paga hoje de vendas. Então, levando em consideração isso, tenha um modelo de um manual de vendas pronto, bom, um programa de capacitação do seu time de vendas e que o líder de vendas realmente faça processo de coaching. Não sei se você lembra do material do Jack Welch, da curva ABC de performance, né? Você tem 20%, quase 20% de caras que são top, que são A. Você tem ali uns 60%, 70% que são B, e o restante que são C. A gente fica na ilusão, achando, não, os caras que são top performance A vão influenciar os caras que são B. Esquece. Os caras que são C vão puxar o B para o C. Isso que é um grande problema. Se você perguntar para o cara que é performance C o que ele é, ele vai dizer, não, eu sou A, mas olha só, eu tive um problema no meu território, se eu tivesse mais oportunidades, se a qualidade das oportunidades fosse melhor, ele sempre vai ter desculpa. Se você perguntar para o cara que é top performance, a responsabilidade do resultado é dele, ele toma para ele. Você vai ter certeza que ele vai responder dizendo, olha, eu fiz... ou eu deixei de fazer porque eu não fiz tal coisa, entendeu? Então, como é que você trabalha o seu programa de incentivos, não só focado para o A? Por quê? Porque você não vai ter todo mundo como top performance. Você vai ter um time que vai estar no que é o time B. E, geralmente, você olha os planos de incentivo, plano de comissionamento, de remuneração, é um só. Ele está muito focado só para quem estoura de vender. E aí você acaba vendo que tem gente que se desestimula e tal. Então, isso entra numa metodologia, né? Como você citou antes, problema em vendas não é um único ponto, né? Você tem capacitação de pessoas, gestão, planejamento, gestão de talentos, enfim, são vários pontos, né? Nesse tópico aí, cara, é importante a gente falar disso, né? A gente olha para, muitas vezes, times pequenos, 4 pessoas, que é o nosso ticket mínimo de entrada no pipe hoje, 6 pessoas, 10 pessoas, né? Claro, eu tenho times lá com 1.000, 1.200 pessoas, bancos, corretoras e tal, mas não é esse o padrão de mercado mais, né? As empresas, elas são menores, elas achataram a hierarquia. Então, assim, é o presidente, o diretor, o gerente, o supervisor, o coordenador da área,
cara, acabou isso aí, né? Hoje a gente vê, os times já não são mais áreas, eles são montados por squad, ou seja, vamos trabalhar, agora vamos pivotar o mercado de imobiliárias, de seguradoras, de não sei, cara, bota um time para trabalhar aquele problema, e times multidisciplinares. Então tu começa a olhar, cara, a hierarquia tá morrendo. Começa a ver a hierarquia morrendo, né? Tá horizontal o negócio, e os times multidisciplinares. Aí tu pega um problema lá, vamos pivotar o novo mercado, ou seja, queremos vender, né? E aí o primeiro ponto de agregação de valor é para quem você quer vender. Não dá para vender para todo mundo. Tem muito cara no mercado que ainda acha, bom, o meu produto é fantástico e eu posso vender para qualquer segmento. Fadado ao fracasso. Então, assim, escolhe um segmento, vai atrás e vamos vender para aquele segmento. Não deixa de atender o outro. Não vai deixar de atender. É o que acontece. O próprio Pipe é uma história disso, né? A gente tem 20 meses e escolhemos 4 segmentos. Né? Nos primeiros 4 meses a gente fez um, depois segundo, terceiro, quarto. Poxa, a gente não deixou de vender para 20 e poucos segmentos. Só que a gente tem aqueles que a gente está buscando ofertar um produto. É a diferença, né? A mensagem, o valor, o entregável, né? A estrutura dos 5 funis. Aí todo mundo olha, poxa, mas o Pipe... Não, cara, é 5 funil. É um funil de marketing, onde é que tu traz o lead, um funil de pré-vendas e qualificação, daí se tem qualificação profunda, já tem os parceiros para isso, se tem outbound, tem os parceiros, complementa a oferta ali, no pré-vendas, o time de vendas de novos, ou seja, o vendedor hunter, e aí o nome lá do funil de vendas e tal, aí o funil de success, o cara que está vendendo na carteira, funil de contrato. Cara, então cada funil é uma história. Cada funil desse tem um macro processo, dentro do macro processo, que é a etapa do funil, e muita gente mistura isso, né? Até hoje a gente vê muita gente, grandes empresas que têm etapas do funil, que é aqui eu tenho que enviar o e-mail e tal. Cara, isso é uma atividade dentro de um macro processo, né? E muita gente erra isso. Então, assim, cara, isso não é metodologia, isso é processo. A metodologia é como você vai fazer aquele e-mail, como você vai ouvir aquela ligação. A gente grava as ligações aqui no VoIP, e então, bom, tu conhece isso, sabe? O pessoal tá lá ouvindo, escolhendo, me dá as 4 ligações da semana que tu achou muito positivas e me dá as 4 que foram muito negativas. Se o cara é do time A, cara, ele te diz certinho, olha, as 4 ruins foram essas aqui e as 4 boas foram essas daqui. Se tu pega um vendedor lá do C, que é aquele cara que o Welsh mandava embora todo ano, né? Então, assim, mandava embora todo ano os 20% piores, né? Para aumentar a régua da empresa. Então, assim, o que acontece? Tu pega os 20 caras do time C, ele não sabe qual é. Ele nem sabe qual que foi a boa e qual que foi a ruim. Ele vai olhar o seguinte, a boa é a que eu vendi, a ruim é a que eu perdi. Cara, não é essa lógica, né? Vai ter reclamação. Mas você trouxe um ponto interessante com relação a esse enxugamento das equipes, várias funções das pessoas, né? Você trabalhando com 2, 3 bonés ao mesmo tempo. Só que esse processo ele tem um risco aí quando a gente está falando do boné de gestor de vendas. A gente não vai ter oportunidade de fazer uma pesquisa, porque a galera não vai poder responder aí também, muitos vão só se identificar com esse cenário, tá? Mas um dos pontos assim, que eu alerto muito as empresas para não fazerem, tomar cuidado com isso, assim, o gerente de venda, o cara era um ótimo vendedor, e foi promovido para gestor de vendas. A gente tem a chance de perder um ótimo vendedor e não ganhar um gestor de vendas. Mas não só isso. A empresa tem o cuidado de trabalhar as habilidades que são diferentes nesse executivo. Então, como executivo de vendas, como um cara bom de vendas, você sabe prospectar, você fez uma ligação ótima com o cliente, você sabe fazer fechamento. Puta, legal. Quais são as habilidades para o cara como gestor de vendas? Já não entra a questão dele saber fazer coaching, ele dá feedback, ele saber fazer uma entrevista, fazer recrutamento. Você começa a falar de outras habilidades que, eventualmente, de repente, o cara não foi trabalhar. Então, esse é um ponto. O outro é o seguinte, como eu coloquei o cara como gerente de vendas, vamos fazer o seguinte, eu deixo alguns clientes com ele
E o resto, com o time que ele vai gerenciar, ele está competindo com a equipe dele. E às vezes não se dão conta disso, falando, não, ele vai cuidar do time, mas ele também tem umas 4, 5 contas que são dele. Cara, ele tanto não vai atender essas 4, 5 contas bem, quanto não vai fazer a gestão do time. Então, assim, eu nunca vi nenhuma empresa isso funcionar. Tá? No outro webinário, Marcos, na semana passada e tal, eu citei isso, né? Que o líder de vendas ele tem que vender também. E aí pegar uma carteira e junto com o vendedor e vender, para ele entender o processo e tal. Muita gente achou que era isso, tá? Que ele deveria ter carteira e fazer a venda e tal e competir com o time. Não, não é isso. É ir junto com o time para entender muito mais do que a necessidade do cliente, a percepção de valor e processo do cliente, mas é como é que está o comportamento do teu time. Respirar, como o teu vendedor está fazendo, tu tem que respirar como é que o cara trabalha, e muitas empresas pecam nisso, né? A grande maioria, a gente está chegando agora já 11h10, a gente tem aí mais uns minutos até que a galera começa a correr para o sorteio do bife, para o almoço aí, e ainda a galera pode começar a fazer perguntas, a gente tem um time aqui para ajudar na qualificação e tal, das perguntas que a gente vai colocar, lembrando, podem escrever no bate-papo aí, perguntar e tal, e aí o que acontece nesse processo? Muitos dos líderes hoje, eles entendem muito do processo que ele cumpria. Cara, hoje é fácil de fazer isso, né? No CRM hoje a gente manda um e-mail automático de acordo com a etapa do funil, criatividade de acordo com a etapa do funil, e aí tem os caras de consultoria por aí, que vão lá, pegam aquela atividade e ainda descreve lá dentro da atividade. Cara, tu tem que fazer isso, o valor é esse, a proposta é essa. Ou seja, o cara entrou hoje na empresa, o funil tá lá, começa a cair lead e já tá dizendo para ele o que ele tem que fazer, qual que é o comportamento dele. Só que muitas empresas esquecem de dizer isso, né? Não colocam lá na atividade do cara qual que é o comportamento que ele tem que ter, qual que é a visão, qual que é o valor que ele tem que entregar naquela etapa e tal. O que o cliente pode preencher, perceber, né? O que o cliente pode perceber de valor, o que ele espera naquele momento, naquela etapa da venda. Depende, cara, se ele está nesse momento de avaliação, se ele já avançou e ele está no momento de avaliar e comparar você com os outros. Ele já avançou, ele não está lá descobrindo se ele tem a dor, ele já passou disso. Ele está assim, cara, eu sei que eu tenho a dor, eu já olhei algumas coisas, eu agora estou fazendo comparativo. Você tem algum material seu que ajuda a comparar você com outras ofertas? Você tem algum material seu que faça uma justificativa financeira? Porque ele está nesse momento agora, de repente, subindo para avaliação, para os caras falam assim, ó, agora eu já tenho todas as propostas, eu já sei qual é a proposta mais cara e a com menor custo, eu vou submeter um business case. Esse business case que ele vai submeter para esse board, para esse grupo de pessoas que vai tomar a decisão, ele tem que fazer uma justificativa financeira. Qual é a linha de receita que vai aumentar ou qual é a linha de despesa que vai diminuir? Básico. Se você não ajudou ele a fazer isso e o seu concorrente ajudou ele a fazer isso, qual é a chance que você tem nessa concorrência? E eu não estou falando aí de software e tal. Cara, eu ajudo empresa de alimentos, que eu tenho dois clientes de indústria de alimentos, que não tem nada de software. Cara, é a mesma coisa o processo de decisão. Muitas vezes a gente vê aqui, dentro do Pipe tem lá no funil, lá, que tu pode colocar os outros contatos, né? Daquela oportunidade, pode dizer, cara, o Joãozinho na empresa A é o influenciador, a Mariazinha é o decisor, né? O Pedrinho é o cara neutro, mas ele pode ser meu ponto de apoio, né? Cara, e aí tu pode colocar isso dentro da proposta e colocar quem são e qual o papel dessas pessoas. E muitas vezes a gente vê que a negociação está com o analista da área e a decisão está lá no board da empresa e tal. Tickets maiores, né? A decisão não é tomada sozinha. 5, 6 pessoas diferentes, né? Principalmente agora, nós estamos no momento que quem compra software ou qualquer outra coisa, ele está numa área de negócio. Ele sempre busca o presidente da empresa de cima para baixo. Cara, isso aí é coisa para SAP, velho.
né? Mas uma empresa que top-down. Nos treinamentos e palestras, eu costumo mostrar, tem um slide que mostra quais são as esferas de pensamento do executivo. Como é que ele divide na cabeça dele essas questões de percepção, os ganhos que ele pode ter, que eu chamo de infraestrutura, ele vai ter redução de etapas do processo, vai aumentar a produtividade, tem os ganhos que são financeiros, tá? Tem outros que são sociais, por exemplo, o seu produto pode ter um impacto na marca dele. Se você tem um produto, por exemplo, que tem impacto ambiental, melhora a imagem dele social. Só que você tem também impacto pessoal, que às vezes a gente esquece. Então, você dá um exemplo. Quando eu estava na SAP, a gente trabalhava muito, claro que você não vai colocar isso em proposta, né? Você não vai falar isso, mas o diretor de tecnologia ou o gestor de tecnologia, após ele implantar um projeto SAP, ele tinha grande chance de subir na carreira. Tá? Então, primeiro você vende para a pessoa, segundo você vende para o empregado e, por último, você vende para a empresa. A gente não pode esquecer isso. O mundo, ele é egoísta. Tá? O que o cara está vendo para ele num primeiro momento que ele vai ganhar com aquilo dali? A gente nunca lembra, de repente, de perguntar para o cara, como é que ele se remunera? Esse projeto está envolvendo, por exemplo, bônus para ele? Se o projeto der certo, ele vai ganhar bônus no final do ano ou não? Entendeu? E a gente esquece, a gente acha que não, o cara está olhando só a empresa. Não, o mundo ele é feito de um monte de gente também que é individualista. Está olhando para o bolso, né? O cara está olhando para ele. E muitas vezes não é só financeiro, né, Marcos? A gente vê assim, a agregação de valor. Cara, tu está falando com um influenciador dentro. Qual material sucinto, né? Ontem eu discutia isso num grupo aí de agências e tal. Faça uma proposta com 40 páginas ou mando uma apresentação institucional no início e depois eu faço uma proposta com 3 páginas. Cara, isso depende do teu ticket, né? Se tu tiver um ticket alto, provavelmente tu já fez o institucional, já apresentou a empresa, todo mundo já conhece, tu já fez um desenho de escopo do teu projeto e tal, e isso pode ser para um milk run lá para abastecimento de uma indústria automotiva, como pode ser para uma transportadora, pode ser para qualquer coisa, né? Para qualquer área. Então assim, tem um ticket alto, cara, institucional, prova social. Vamos voltar naquela regra, né? Aí, escopo, definição do entregável. Qual que é o valor? O que o cara ganha e tal. E aí, depois, a proposta financeira. Porque tu já eliminou as outras coisas, né? Aí, tu vai discutir só o valor. Só que quando o cara sai, o influenciador, sai dessa mão aí, cai na mão lá dentro de um diretor, e muitas vezes o vendedor nem consegue chegar nesse cara, né? O que tu tá entregando para esse influenciador para ele vender o teu projeto lá para o board dele? Para ele vender para cima. Está entregando uma proposta com 40 slides, 10 institucional, 10 de escopo, 10 de preço e tal. Cara, ele não tem tempo para olhar uma proposta com 40 páginas. O cara vai folhear e aí todo mundo faz o quê? Bota o valor lá na última página, ou seja, o cara olhou tudo e termina na dor, que é o custo. Cara, não termina na dor, bota o preço lá no meio, diminui isso aí para 5 páginas, ou uma página que realmente mostre, cara, a entrega é essa, o resultado é esse, o ROI é esse, porque ele vai levar para cima, né? Aí eu preciso de método, né? Você deu um gancho interessante, eu passei no chat aqui, não sei se a galera recebeu aqui no bate-papo da apresentação, eu passei um link do meu curso de vendas online. E uma das partes que eu aprofundo no curso é como fazer uma proposta. Quais são e eu dou vários exemplos, entrego um template e alguns prontos, já preenchidos, para ter de parâmetro, né? O fator de neurociência envolvida com isso. Por onde você começa, que pontos você aborda, como você aborda. Então, faço o convite para quem está vendo aqui o curso. Eu deixei o link aqui do Segredo das Vendas B2B.com e eu fiz uma promoção para esse dia que a gente está fazendo aqui o webinário. Está com 50% de desconto. Então, quem for lá no webinário vai poder
ter acesso a 50% de desconto nesse curso, que eu trato desde a engenharia de valor, como você vai definir o perfil ideal do cliente, como é que você vai segmentar ele, ver os seus diferenciais, montou a proposição de valor, vamos fazer a geração de demanda. Quais são as iniciativas de geração de demanda, de performance, de brand que vai fazer, e quando entra no ciclo de venda, quando você começa a receber os leads. Então, a grosso modo, aí é a metodologia, é o método que a gente estava falando. Eu apresento esse método em 10 aulas, são 2 horas ao total, um custo bem acessível, com muito material de template, que o pessoal pode ver, ter acesso lá na página. Legal. E aí já entregou um valor, né? O cara já vem para o webinário, mostra que ele tem um curso de proposta e tal, e já entrega o valor 50% do preço. Legal, é isso aí a proposta do nosso webinar, entregar algum conteúdo que tenha valor e tal. Então, assim, a gente deu várias dicas, né? Várias dicas, assim, como agregar valor. Poxa, etapa, time, treinamento, né? E o treinamento, coach, treinamento, hoje se mistura muito, né? Se mistura muito, o cara olhar assim, metodologia que eu vou usar para vendas, mas tu precisa que alguém acompanhe o time, porque tu não tem mais o gerente que ficava cobrando só métricas, tu tem um cara que precisa ajudar o time a ter performance, tu tem um cara que tem que olhar a régua dos vendedores A, B e C e eliminar o C, trabalhar no cara B, porque o cara A ele vai trabalhar sozinho, tu só tem que dar as diretrizes e tal. Mas tem um gap nisso aí, muitas vezes o cara da série A e tal, é o cara que quer exposição, ele quer ser valorizado pelo que ele faz, né? Muitas empresas e líderes e tal erram aí e perdem os seus melhores vendedores. Como é que está sendo no teu dia a dia, fazendo coach e tal, ajudando empresários a melhorar a performance do time de vendas? Esse processo, assim, cara, qual que é o tipo de atenção para o vendedor A, para o B e para o C? Eu vou dizer que não tem... Tem muita empresa que poderia até montar um plano de carreira, mas você não tem espaço para conseguir fazer uma evolução tão rápida. Pega um SDR hoje, tá? O Millennium, ele entra, ele em 4 meses, de repente ele quer ser promovido. Ele em 6 meses, de repente ele já quer sair de SDR, ele quer ser, de repente, o vendedor. Então, às vezes, por mais que você tenha crescimento na empresa, muitas vezes você não consegue comportar isso, tá? Então, você pode ter um turnover programado, que vai ser, olha, você já sabe que você vai formar uma pessoa que vai para o mercado, porque você de repente não tem, você já tem o seu gestor de vendas, e você não quer perder o seu gestor de vendas e não tem um plano de carreira para ele ir para outra posição. E tem um vendedor que está batendo nele já. Você não vai conseguir segurar muito tempo esse vendedor. Né? Então, assim, você pode ter um plano, se a sua empresa permite isso, se tem banda, né, se tem várias posições sendo abertas, como é que você prepara? Agora, não faça a promoção de um bom vendedor para um gestor de vendas sem ter um acompanhamento, sem dar suporte, só para segurar ele na empresa. Tem vários, eu tenho um post no LinkedIn sobre isso, teve, assim, centenas de comentários, assim, de likes disso, e várias pessoas dando depoimentos que sofreram com isso, que eram boas vendedoras, foram promovidas, é uma pseudo-promoção, né? Foram promovidas e dali a meses elas se ferraram e viram, eu não sabia fazer, que é o que eu chamo de, uma incompetência inconsciente. Você não sabe que você não sabe fazer aquilo. Você diz, não, eu sou um bom vendedor, eu vou ser um bom gestor de vendas. Mas você nunca foi treinado, você pode não ter os skills para isso. Né? Eu passei por isso. Eu me ferrei por conta disso. A minha primeira promoção para gestor de vendas não deu certo. A gente vê isso todo dia, né? E vai continuar vendo, né, Marcos? Então, assim, uma das coisas que a gente tem feito interno aqui, conversado com a equipe e tal, a gente está montando um plano bem legal 2019 aí para ajudar os times de vendas e tal com essas ações. Cara, qual é o skill da pessoa que tu tem? Qual é a expectativa dela e qual a realidade que tu consegue entregar para ela como empresa? Então, assim, é muito melhor tu gerenciar a expectativa do que administrar a frustração.
Então, assim, cara, olha para o teu time, líder de vendas aí, olha para o teu time. Cara, gerenciar a expectativa é muito melhor que administrar a frustração. O combinado não sai caro, né? Não sai caro. Então, assim, combina, é isso, tal entrega, é assim, o processo é esse, a metodologia, mas eu não... Cara, tá aqui. Não estudei SPIN, tá aqui o livro. Eu não estudei receita previsível, tá aqui o livro. Então, assim, cara, como é que tu entrega valor? E o cara, muitas empresas, eu já comprei inúmeros livros, né? Tem alguns aí que eu comprei de um amigo meu para dar de presente pro time de vendas e tal. Então, assim, cara, a gente compra muitas vezes livro pro time de vendas e o cara não gosta de ler. Não adianta nada. Então, assim, a tua expectativa é uma e o cara não vai ler. Né? O cara não vai conseguir, ele não tem o tempo, ele estuda à noite, ele sai cansado. E o brasileiro não gosta, a gente não tem a cultura. Agora, como é que aprende? Como é que aprende se não gosta de ler? Ou como é que interpreta aquilo que leu e coloca em prática? Então, o vendedor da série A, cara, tu não precisa oferecer. O cara já chega, já li todos esses livros, essas metodologias e tal, coisa. Caramba, meu, que currículo, o cara já leu tudo isso. E às vezes o cara não sabe aplicar. Mistura, né? Mistura metodologia, mistura. E daí, cara, eu tô fazendo um bench aqui, mas eu tô olhando GPTC aqui, eu já olhei SPIN. Cara, que método, que é isso? Muitas vezes os caras leem um livro hoje e saem querendo aplicar amanhã, só que não olhou para a persona, não. Né? O líder de vendas quer que todo mundo leia aquele livro, mas não é nem por skill do cara. Né? Então, assim, como equalizar isso hoje, né? A gente tem aí os minutinhos finais, e aí eu queria já deixar assim, cara, qual é o modelo ideal, qual a dica para o cara repensar o 2019 num time de vendas? Nós falamos de N coisas aqui. Se o cara rever esse vídeo aqui, ele vai começar a anotar pontos e repensar, e muita gente olha isso 2, 3, 5 vezes, é igual ler o livro, né? Cada vez que tu lê, tu tem uma percepção diferente. Esses webinários é a mesma coisa. Então, assim, o que seria o teu recado para o cara repensar o 2019, olhando todo esse contexto que nós conversamos? Ele fazer uma pergunta para si próprio. Qual foi a última vez que eu sentei com o cliente ou o prospect e perguntei a ele o que ele percebe como valor na minha oferta? Legal. Essa pergunta dói, né, cara? Essa pergunta dói, porque todo mundo fala em success, fala em gerenciamento, porque a minha empresa é diferente no atendimento de cliente e tal, mas ninguém responde o negócio. Vai lá, conversa com o cliente, cara. Vai ouvir o cliente. Aquela história de barriga balcão, né? Cara, coloca a mão na consciência. Qual foi a última vez que eu sentei na frente? Não é reunião interna, sabe? Da porta para... Não, eu peguei e reuni os vendedores. Galera, quais são os nossos benefícios? Como é que estão nossos... Não é isso. Eu estou falando de sentar na frente do prospect. O cara, de repente, não comprou ainda até. Assim, quando você busca uma solução como a nossa, uma oferta como a nossa, o que você percebe ou você busca quando você está indo ao mercado ver esse tipo de solução? E você está lá anotando. Não é você, é área de marketing, enfim. Mas quando que você promoveu esse tipo de coisa a última vez? Nos outros webinários também eu fico citando, né? Cara, o CEO da empresa, ele é vendedor. O diretor de vendas, ele é vendedor. Cara, todo mundo tem que ser vendedor dentro da empresa. Né? E tá lá, ouvir o cliente é importante. A gente faz uma ação aqui, tem vários dias. Eu tenho meu dia de suporte aqui dentro, né? Se o cara de vendas da empresa, eu tenho meu dia de suporte. Cara, eu vou lá, vou responder os tickets e entender quais são as necessidades que esses caras estão tendo. Eu sou vendedor, mas eu estou fazendo agora a pesquisa. Nós aplicamos uma pesquisa anual com a carteira de clientes que todo mundo responde, né? O ano passado, os clientes responderam 15 mil horas de desenvolvimento, o que você quer ver dentro do Pipe Run? E aí a gente botou inúmeros tópicos lá, entregamos 15 mil horas de desenvolvimento, entregamos muita coisa além do que a galera pediu, e assim, 19, né? A gente vai liberar 20 mil horas de desenvolvimento, e os nossos clientes, a galera que está ouvindo aí, vai votar agora em dezembro e janeiro aí,
nas melhorias e nos processos que a gente vai entregar o ano que vem. Então, assim, isso também é ouvir o cliente, né? É o que o cliente está pedindo. Cara, qual que é a tua necessidade? Porque a gente vê, assim, trabalhando em 20 segmentos diferentes, em regiões diferentes, com alguns clientes no México, Argentina e tal, já em Portugal, e aí, cara, começamos aí sem querer um processo de internacionalização que as necessidades são outras, né? A realidade dos times são outras. E aí o que eu vejo, assim, cara, e é o meu grande recado, assim, para 19, né? Vamos repensar vendas num processo de transformação. Aquilo que você fez até hoje em vendas não vai trazer o seu resultado para o ano que vem. Não adianta pegar uma planilhazinha, botar lá 10% de crescimento, 20% de crescimento, aumentar a meta do vendedor, aumentar o percentual de comissão e achar que isso vai trazer resultado. Não vai. Não vai. Então, assim, repensar 19 olha para o mercado, seja crítico com a sua empresa, seja crítico com seus processos de vendas, seja crítico com as metodologias que vocês estão usando, mas principalmente, uma coisa é se colocar na posição do cliente, certo? Outra coisa é ter uma visão de cliente. Cara, uma coisa está lá do outro lado. Como é que eu uso esse negócio? Como é que eu comprei um carro, cadê meu manual? Eu comprei uma televisão. Cara, comprei uma televisão, velho, e eu não consigo fazer a metade dos botãozinhos que estão lá funcionar. Ou nem uso, né? Poxa, então por que comprou uma televisão 4K? Só por causa da imagem ou por causa dos 5.000 botões? Por que eu comprei um apartamento? Por que eu comprei um carro? Porque, cara, os clientes, eles estão fazendo isso. 60%, 70%. Quando chegam a conversar com uma empresa, eles já sabem o que querem. Eles já sabem sobre a sua empresa, eles já têm depoimento de 4, 5 clientes, eles já viram isso num grupo no WhatsApp, eles já viram isso num grupo no LinkedIn, eles já viram 3, 4 posts no Facebook, eles já varreram de busca, né, de SEO no Google sobre a tua empresa, os caras já olharam no Reclame Aqui quantas reclamações tem a tua empresa. Cara, repensa isso. Né? Todo mundo está aí fazendo planejamento e tal, final de ano, né? Ou vai entrar janeiro, fevereiro, março, a depender do contexto do novo governo. Já melhorou. Todo ano tem Natal. O Natal nunca falhou no Brasil. Nunca. Comércio nunca falhou o Natal no Brasil. Todo Natal vende. E aí a gente vê times de vendas de B2B, não, a férias é no Natal. Cara, quantos negócios são fechados agora, né? Resto de budget de empresa, né? Dinheiro que o cara tem que investir porque ele ficou de fazer o investimento durante o ano em aquisição de frota, em aquisição de imóveis, de investimento em imóveis, de fundos de investimento, não sei o que. Cara, tem tanta coisa que o cara tem que pensar agora, né? E todo mundo repensa na vida pessoal e não repensa na empresa. Na vida pessoal, tu vai lá no ano novo, faz aquelas monte de promessa que vai emagrecer, que vai tirar tempo para academia, que vai tirar mais tempo de lazer para a família, que vai fazer não sei o que e tal. Cara, alguém sabe aqui o que prometeu no ano passado, no ano novo? Né? Alguém sabe o que prometeu na família do Natal e tal? Cumpriu? Cara, repensa isso, bicho. Vamos lá, time de vendas aí. Galera de vendas, vamos repensar como a gente está trabalhando o processo de vendas. Eu tenho acompanhado aqui alguns clientes que estão reformulando agora o funil de vendas. Cara, no sábado, um cliente reformulou todo o funil de vendas dele, melhorou todos os processos de atividades, e-mails em cada etapa do funil e tal, quebrou o funil de inside sales, que o cara tinha um funil só, então ele recebe leads de vários lugares e tal, está fazendo anúncio no Facebook. Cara, o cara está repensando a forma com que ele vai trabalhar no próximo ano. Acho que agora é o tempo para isso, né? Marcos, encerrou o nosso tempo aqui. Eu vou deixar assim, últimos recados aí. A galera vai mandar alguns e-mails aqui também. Então, já deixei o e-mail aí. Tem alguns clientes que já não... A gente não tem perguntas agora, tá? Não tem, no bate-papo aí, não tem perguntas agora aqui livre. Até porque eu entendo isso. Muita gente vai mandar um e-mail para nós depois. Porque muitas perguntas são sensíveis à estratégia da empresa. Então, assim, isso é comum acontecer quando a gente fala em vendas, não ter perguntas e tal, assim, abertas. Né? Então, porque muita estratégia. Mas no bate-papo eu mandei um
o link. Não sei se eles todos receberam. Todo mundo recebeu. Todo mundo recebeu o link aí. Então, assim, galera, obrigado pela presença aí de todo mundo. Marcos, pode colocar o teu e-mail aí no bate-papo. Né? Depois a gente manda para todo mundo também o replay e vai colocar essa informação do site. E aqui o meu e-mail. A gente também lançou um playbook aí para a galera dar uma olhada, um template de playbook de vendas aí no passei errado, no blog do Pipe. E aí o que acontece? Galera, fechando então, obrigado pela presença aí, Marcos, fantástico, muito bom conversar contigo, muito bom falar de vendas aqui, eu adoro esse negócio, de estar falando de vendas numa realidade nacional, não é copiando o negócio gringo, cara, como é que a gente tropicaliza isso tudo? Muito obrigado aí, para quem não vai participar nos outros webinários, já Feliz Natal, bom ano novo aí, vamos repensar 2019, muito mais digital, muito mais processos, muito mais metodologia, muito mais coach, muito mais acompanhamento, treinamento com o time de vendas. Marcão, valeu aí. Eu que agradeço a oportunidade. Vem com a gente, galera. 2019 está aí. Um abraço.